Se não existe, então, assim, se existe aqui um consenso sobre a não criminalização do usuário, o que se diria da produção e da venda da droga? Eu queria antes fazer uma abordagem para colocar um olhar jurídico sobre essa abordagem que o Toffoli deu a essa questão da diferenciação de algumas drogas que são consideradas lícitas e outras ilícitas. Então, nós temos o tabaco é lícito, a maconha é ilícito, o álcool é lícito, a cocaína é ilícita. E, como o Toffoli já disse, não existe nexo, não existe sentido químico, médico, para se estabelecer essa diferenciação. Então, os critérios são eminentemente políticos, econômicos, são outros critérios, especialmente políticos. Se nós olharmos para a América Latina, no processo de criação da guerra contra as drogas, a gente percebe claramente que existe fundamentação geopolítica, de dominação, de avanço sobre a América Latina, enfim, a gente sabe disso, né? Então, os critérios não são bem esses. Mas essa questão de diferenciar por que o seu Manuel, que vende cachaça, é um comerciante, enquanto o fulano de tal lá, que vende maconha, é criminoso? Por que eu, que fumo charuto cubano e tomo uísque, numa contradição paradoxal, né? Cubano, uísque, por que eu sou um bom cidadão e o outro que fuma o seu crack lá é um criminoso? Não existe sentido nenhum nisso, e isso acarreta uma violação a um princípio constitucional, que é o princípio da igualdade. Com a mesma referência, nós estamos tratando pessoas de formas diferentes, estigmatizando, por razões principalmente sociais, descriminalizando determinadas pessoas. Então, sob esse ponto de vista também, toda essa sua argumentação pode ser levada para o campo jurídico. Nós estamos ferindo, mais uma vez digo, ferindo de morte esse princípio constitucional da igualdade. Então, a próxima vez que eu tomar uma dura aqui na polícia, eu posso falar isso para o guarda. Não, você está ferindo a lei de igualdade. Pode. Você pode, lesividade. Você deve. Não sei se ele vai ouvir, mas você deve. Aliás, você poderia até levar no bolso a Constituição, né? No momento que ele falar, você saca a Constituição e fala, né? Se protege, tenta... Mas uma coisa interessante, também, desculpe, me lembrando do que o Toffoli disse, mas como é interessante essa questão. A guerra das drogas, a primeira guerra que nós tivemos sobre drogas foi para favorecer as drogas. A guerra do ópio foi para garantir o comércio das drogas. Olha que coisa incrível, não é? A Companhia das Índias vendia ópio para a China. Um negócio espetacular, ganhando muito dinheiro. Vem o imperador chinês e fala, não vai vender mais aqui, começa a prender as cargas, corre uma guerra. A Inglaterra se põe em guerra contra a China para garantir o tráfico de drogas. E hoje nós estamos vendo uma situação paradoxal completamente invertida. Quer dizer, uma guerra para acabar com a venda de drogas. É realmente alguma coisa alucinante, não há quem consiga entender isso se nós não nos debruçarmos em razões políticas muito mais, e econômicas muito mais profundas que toda essa hipocrisia que se faz em torno de controle de conduta, de garantia de saúde, etc. Então, proibir o uso das drogas é uma coisa inconstitucional. A criminalização é a criminalização. Aí nós podemos discutir a questão de regulamentação. Seguem essa interpretação que você segue? Porque é uma interpretação. Né? Para mim, óbvio. Para mim, óbvio. Né? Vocês não foram à aula de interpretação na quarta série? Para mim é óbvio. Não é? Para a Corte Constitucional Argentina é uma obviedade. Tanto é que declarou. Para a Corte Colombiana é uma obviedade. Você é mal visto entre os seus colegas? Lá vai o maluco do Torres. Olha lá, o Torres deu uma sentença aí dizendo que pode, que é inconstitucional. Meus colegas são têm muito bom senso, eles sempre me respeitam muito nessa posição. Tenho certeza absoluta, né? Nunca ouvi, pelo menos, nenhuma ninguém falou. Direta, ninguém falou. Não, mas é normal, nós estamos numa democracia, isso é absolutamente normal. O juiz tem essa liberdade de interpretação, felizmente, não é? Felizmente, nós podemos avançar exatamente em torno disso, embora, infelizmente, nós tenhamos algumas tentativas de calar os juízes, de impedir a interpretação dos juízes, de proibir os juízes de decidir diferentemente dos tribunais.
Enfim, mas esse é um outro assunto. Mas, de uma forma geral, na democracia, sim. A gente vai construindo os conceitos, vai construindo o entendimento. Vejam bem que coisa interessante. Desculpe, mas é importante para responder essa pergunta que você deu. Depois que nós começamos a guerra às drogas, essa política internacional, em termos de ONU, é alguma coisa que não se toca no assunto, ou não se tocava no assunto, agora a descriminalização. Nós íamos para os congressos internacionais, ONU, OEA, proibir tocar no assunto. Não é uma questão de ser favorável ou contra, não se toca no assunto, é proibido. Política absolutamente fechada. É guerra às drogas e ponto final. Bom, aí vem o maluco do Uruguai e fala, nós vamos vender droga, vamos produzir droga, vamos plantar droga, vamos organizar isso aqui. Vamos descriminalizar. Bom, imediatamente veio a crítica. Mas como vocês vão fazer isso se vocês assinaram um tratado internacional se comprometendo com o mundo em fazer a guerra contra as drogas? Como é que vocês vão fazer uma coisa dessa? Aí responde o Uruguai, porque nós entendemos que os tratados internacionais de direitos humanos estão acima de quaisquer outros tratados. Então, tudo que vem na garantia dos direitos humanos, na redução de danos, na proteção da dignidade humana, se sobrepuja aos tratados de drogas. Bom, essa questão, evidentemente, foi levada para a OEA. Então, reúne-se na OEA, as nações americanas se reúnem na OEA o ano passado, né? E o que aconteceu? Quem acompanhou, vai lá e veja. Vejam a declaração de Antigua. A declaração de Antigua tem lá um artigo lá. Muita gente não percebeu a dimensão e a profundidade desse artigo. Está lá expresso. Eu posso dizer que, tranquilamente isso, porque eu participei dos debates, eu estava lá, participei das mesas de debates e tudo, e a discussão foi essa. E que resultou no seguinte enunciado, aprovado por unanimidade, porque o OEA só aprova por unanimidade, vocês sabem disso, né? Está lá, por unanimidade. Os tratados internacionais devem ser lidos sob os paradigmas dos direitos humanos. Ou seja, isso foi uma mensagem para o Uruguai, dizendo, vocês estão certos. No fundo, é uma montanha que começa a se mexer. Então, é uma questão de interpretação de algo que era monolítico, que era absolutamente intocável, e começa a se transformar, a mentalidade começa a mudar. O escritório da ONU já hoje afirma, o escritório de drogas da ONU já hoje afirma que a melhor forma de enfrentar o tráfico é cuidar do usuário, rompendo com aquele princípio inicial de que o consumidor é um inimigo. Ele já não é mais visto como inimigo. Vocês não conseguem entender a dimensão disso, talvez não entendam a dimensão disso, mas prestem atenção. Quando nós começamos, o usuário era um inimigo a ser combatido. Hoje a própria ONU já diz, não é bem assim, o usuário precisa ser tratado. Então há uma mudança de interpretação, e isso resulta nos juízes também, que acabam percebendo isso e acabam mudando seu entendimento. Houve recentemente uma decisão da OMS nesse sentido, incentivando a ONU a começar a discutir as perspectivas de redução de danos, de tratamentos não segregatórios e da não criminalização do usuário pelo aspecto deletério na saúde. Aí eu estou falando de OMS. Né? O grande problema que eu sinto, sim, é justamente o fato de que aqui, pelo menos no nosso país, o que está escrito muitas vezes demora muito para chegar nas ruas, né? Mesmo essa questão do porte, né, de que o usuário não seria criminalizado, nas ruas não é isso que você vê. E eu acredito que boa parte do encarceramento, assim, a gente teve um crescimento brutal desde o lançamento da última lei contra as drogas, que de 2006, eu acho que eu tenho esses números aqui que me passaram, 42% das mulheres e 24% dos homens estão presos por crimes relacionados às drogas aqui no nosso país, né? De 92 para 2012, a taxa de encarceramento do país cresceu 288%, passando de 74 para 288 pessoas por 100 mil habitantes. E o que a gente vê, eu tive a oportunidade, trabalhando na Liga, de visitar alguns presídios, o que você vê no presídio são pretos, pobres, pardos, baixa escolaridade, réus primários, presos com pequena quantidade de droga e desarmados. Quer dizer, pessoas que não oferecem o menor risco à sociedade, mas que acabam sendo presos, muitas vezes até poderiam ter recebido a interpretação de que eram usuários e acabaram tendo recebido a interpretação de traficantes. Né?
Então, é exatamente essa a questão. Nós temos um sistema judiciário que é seletivo, né? Um sistema de justiça que é seletivo. Eu, estudando aqui para participar dessa conversa, eu fiquei extremamente surpreso também quando eu descobri que na lei de 2006 das drogas havia ali um artigo que permitiria o uso medicinal de drogas mediante uma requisição. Mas isso não funciona, né? Está lá na lei, né? Existe, está na letra da lei. Mas aí tem algumas coisas engraçadas, né? Que é como é que a coisa é operacionalizada, né? Também há que se diga também que pessoas respeitáveis não se metiam nesse assunto antigamente, né? E com exceções heróicas, né? Com exceções heróicas, né? O Torres é uma dessas pessoas que já está aqui discutindo esse assunto há muito tempo. Mas assim, quem é que ia querer pesquisar com isso, né? Quem é que ia querer sujar a sua reputação discutindo, um exemplo, o uso terapêutico de psicodélicos ou maconha, que seja, né? Então existe essa possibilidade, as pessoas não iam atrás, e aí tem um outro problema, um outro nó aí, que é o nó da Anvisa. Como é que a Anvisa funciona? Como é que ela pode fazer funcionar? Ela tem se movido com uma lentidão paquidérmica, né? E no caso especificamente da cannabis medicinal, o caso do canabidiol, né? Que, para quem não sabe, o canabidiol é um componente da maconha, vem na planta, é o canabinoide, né? Que são as substâncias específicas que existem só nas plantas do gênero cannabis, né? Cannabis sativa, cannabis ruderalis, cannabis indica, enfim. É a mais frequente, então ela está presente mesmo em cânhamo, que é maconha não psicoativa, né? Aquela maconha que era plantada pelo uso da fibra, que, por sinal, é uma fibra de excelente qualidade. Há quem diga que o processo de criminalização da maconha nos Estados Unidos teve uma forte influência das empresas que sintetizavam fibras, né, derivadas do petróleo, né, que eles tiveram um grande incentivo porque a fibra de maconha era um grande competidor. Mas, enfim, voltando ao canabidiol. O canabidiol não está ligado ao barato da maconha, né? O barato da maconha, principalmente, além de outros canabinoides, é o THC, o tetraidrocannabinol. Mas o CBD é uma substância que na verdade, várias substâncias são medicinais da maconha. O THC também mas para outras situações. Mas existe um detalhe particular, é que canabidiol é um remédio sensacional, ou melhor dizendo, vamos dizer com todas as letras que é importante. Maconha rica em canabidiol é um excelente remédio para tratar determinadas síndromes de epilepsia que não são tratadas por mais nada. A gente poderia dizer que isso é uma descoberta recente, que isso é uma grande inovação da ciência. Não. Tem estudos do final do século XIX, que são os primeiros que mostram o caso de um menino tratado com óleo de maconha para tratar a epilepsia intratável, já naquela época. E na década de 80, o professor Carlini, o grande pioneiro dos estudos de canabinoides no Brasil, e que, se a gente tivesse seguido nessa linha, a gente estaria muito mais na frente do que a gente está agora, mas ele foi impedido pelas circunstâncias de se conseguir fazer pesquisa, né? Pelos os impedimentos burocráticos de se fazer pesquisa com derivados de maconha no Brasil. Ele já provou em 80 que existia um potencial antiepiléptico no canabidiol, especificamente. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Estilo óleo de Lorenzo. Não sei se você viu o filme é a história de pais que descobrem um tratamento para cuidar do seu filho que tem uma doença genética rara. Os pais foram atrás e acabaram descobrindo o extrato de maconha rica em CBD, rica em canabidiol, e começaram a dar para os seus filhos. E começaram a observar na prática que funcionava, né? Então, tem relatos, né, como todo remédio funciona para alguns casos, outros não, mas tem relatos que chegam próximo do milagroso mesmo, especificamente para esse tipo de coisa. Não tem o que discutir. Nós estamos falando de criança, nós estamos falando de gente que está em 2 anos de idade e não está conseguindo se desenvolver porque fica tendo 3, 4, 5 crises epiléticas por dia, né? E aí, muito bem. A gente tem o caso paradigmático no Brasil, que é o caso da Catiele Bortoli, né, e da Anne Fischer, que é a filha dela, em que eles tiveram que entrar numa batalha judicial para conseguir a liberação, e conseguiram, né, a liberação do uso da maconha rica, do extrato de maconha para a filha deles. Repetindo, só para lembrar, é uma maconha que não dá barato, né? Não quer dizer que, porque não dá barato, que a maconha que dá barato também não possa ser medicinal, mas especificamente nós estamos falando de criança, então isso é uma coisa importante. Muito bem, aí foi-se instado a Anvisa a tomar uma decisão a respeito do canabidiol. E
tudo anunciado, o presidente da Anvisa avisando que já estava tudo certo, que eles iam liberar, quando, misteriosamente, no dia da reunião da decisão colegiada da Anvisa, mudou-se completamente. Né? Parece que foi coisa de que alguém que deu um telefonema, sabe, de algum lugar. Não sei se foi, mas a sensação que dava era essa. O cara deu entrevista na Folha dizendo que estava tudo certo. Chegou no dia, ele fez um discurso completamente diferente. Né? E está lá, sentaram em cima, não tomaram a decisão, e foi bom que sentaram em cima, porque a decisão ia ser negativa naquele dia. Né? E nós estamos falando de uma coisa que não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Se essas crianças vão ficar bem... Quer dizer, existe algum risco? Provavelmente existe algum risco, mas não existe risco maior do que a hipóxia causada por 5, 6, 8 convulsões por dia. Quer dizer, deixar como está já é um perigo muito grande e vale a pena arriscar. Isso. Agora, voltando então ao que eu estava te falando. O órgão, Anvisa, é um órgão que tem sido um dos desesperos dos pesquisadores em relação a trabalhar as pesquisas, né, nesse campo. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma mais... E aí existem outros órgãos, a Receita Federal, que dificulta a importação de reagentes. Quer dizer, quem trabalha com cocaína precisa importar cocaína. E tem que ser cocaína pura, não é cocaína de traficante. Porque o cara tem que fazer um estudo com a cocaína 100%. Ou qualquer outra droga que seja. E aí, então, aí tem a questão da aduana, a questão da Polícia Federal. Não é só a Anvisa. Nós temos um corpo muito conservador de burocracia, né, que tende a ver a droga como um inimigo, porque, afinal de contas, é uma guerra. E aí vai. Ou não vai. E aí nós temos que acreditar que as leis vão resolver as coisas. Né? E, aliás, isso é uma verdade, porque a lei realmente resolve. Né? Nós, do mundo jurídico, temos essa pretensão e somos realmente muito poderosos. Nós conseguimos resolver os problemas sociais com a lei. Por exemplo, a existência de Deus é alguma coisa que tem atormentado os filósofos, a humanidade há milhares de anos. E nós resolvemos, nós pegamos a Constituição e falamos em nome de Deus, ou seja, Deus existe. Deus é constitucional. Quem não acredita em Deus é inconstitucional. Pronto, resolvemos o problema, Deus existe, acabou, nós temos que aceitar. Então, a gente acaba criando esse mito de que a lei vai resolver tudo. Mas, de repente, um bando de jovens resolve sair na rua para reivindicar uma política de drogas. Imediatamente são chamados de maconheiros. Imediatamente aquele movimento toma o nome de Marcha da Maconha. E são estigmatizados, perseguidos, processados, apanham da polícia, reprimidos, vão em juízo, os juízes reprimem, proíbem, e eles continuam nas ruas, com suas bandeiras, com suas faixas, com suas palavras de ordem, reivindicando. Isso vai ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal fala, deixa a meninada gritar, eles têm razão, isso é direito de liberdade de expressão. E calou a boca de todo mundo, do juiz, da polícia, de todo mundo. Mas quem foi que conquistou isso? Essa meninada deu uma lição de direito, de justiça a todos nós juízes, que tivemos que nos curvar diante desses maconheiros. Agora, não é isso? Então a gente pode construir nas ruas esse conceito, esse debate pode ser reconstruído nas ruas e por incrível que pareça, nós juízes somos seres humanos. E nós ouvimos as ruas também, nós ouvimos, nós sentimos, nós percebemos, nós somos influenciados por isso e eu não tenho dúvida de que nós vamos uma hora reconhecer que para ser crime, por exemplo, no caso de uma necessidade como essa, qualquer acadêmico, tem acadêmico de direito aqui? Primeiro ano de faculdade, a gente começa a estudar direito penal, começa a estudar lá, o crime é fato típico, ilícito e culpável, excludente de ilicitude, estado de necessidade. Ou vocês pensam que estado de necessidade é só aquela tábua de salvação quando o navio está afundando? Não é? Num caso desse, típico de estado de necessidade. Por que nós não discutimos juridicamente sobre esse prisma também? Além de todas aquelas questões da constitucionalidade. Por que nós não discutimos essa questão sobre o prisma também da inexigibilidade da conduta diversa? Ou seja, há um instrumental jurídico que nós acabamos utilizando interpretativamente, de uma forma ideológica, para forçar ou não a mantença do sistema ideológico de controle. Tá. Só para voltar à nossa pergunta inicial, né, por que a lei de drogas precisa mudar, acho que a gente já mostrou por A mais B que ela não está funcionando. Né? Se o objetivo dela era evitar o consumo de drogas, o consumo de drogas só aumenta.
Além disso, ainda acontece uma perversão social, porque na interpretação ali da polícia, quem é usuário, quem é traficante, quem acaba sendo preso é o preto, o pobre, o pardo, né? O cara que não tem realmente o acesso à justiça, não pode fazer isso. E você havia falado que é inconstitucional proibir o uso, só queria fechar essa questão, se é inconstitucional, então, se pode se proibir a produção da droga ou não.